A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco mais esse dia, para cumprirmos com o nosso propósito, a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias, nós paramos durante algum tempo do nosso dia, lemos a Bíblia, estudamos a Palavra de Deus e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado diariamente. Aqui nós não falamos de igreja, não falamos de religião, o nosso único propósito é fazer o estudo da Bíblia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, mas tem o desejo de estudar a Bíblia todos os dias, já se inscreva, não se esqueça de ativar o sininho com a palavra todas, deixa também o seu gostei, o seu comentário e compartilha. A palavra de Deus nos foi deixada para que nós também possamos evangelizar. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 2. Um capítulo muito importante, porque é nesse capítulo que o Senhor faz o arrebatamento do profeta Elias. Apenas 2 casos são relatados na Bíblia de homens que não morreram, não viram a morte. Até Jesus foi aquele que morreu e depois foi ressuscitado. Mas 2 homens foram arrebatados segundo a palavra de Deus. O primeiro foi Enoque. Nos tempos de Enoque, pai de Matusalém, ele andava totalmente contrário de todo aquele povo perverso, povo pecador. Ele andava junto com o Senhor. E no capítulo 5 de Gênesis, verso 24, diz que ele andava junto ao Senhor e não foi mais visto. Não há relatos da morte de Enoque. Somente diz que ele andava e não foi mais visto. E no capítulo de hoje, nós também vamos estudar sobre o arrebatamento do profeta Elias. Este homem que não viu a morte, mas Deus deu a graça para ele de ser arrebatado pelo Senhor. Então vamos iniciar a leitura. Verso 1 diz: E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu da cidade de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu respondeu: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram à cidade de Betel. Essa mesma situação se repete quando eles estão na cidade de Betel. Deus manda que Elias vá para a cidade de Jericó. Ele também pede para que Eliseu, seu ajudante, o seu discípulo, fique ali em Betel. E ele fala da mesma forma: Vive o meu Senhor, mas eu irei contigo a Jericó. Lá nessa cidade de Jericó existe uma escola de profetas e Elias queria verificar como estava. Mas com um detalhe muito importante: tanto na cidade de Betel quanto na cidade de Jericó, estes homens, esses profetas, chegam para Eliseu, para o seu discípulo, e falam: Você sabe que hoje o seu Senhor será tirado por ti, por Deus, não sabe? Ele fala: Bem sei, mas calai-vos, não fale sobre isso, eu quero aproveitar os momentos que ainda estou com ele. Enquanto eles estavam na cidade de Jericó, o Senhor manda Elias atravessar o Jordão. Da mesma forma, ele dá uma ordem para Eliseu que fique. E Eliseu fala para ele: Vive o Senhor, mas eu seguirei, não te deixarei sozinho, eu irei contigo. Porém, esses 50 profetas seguem eles de longe. E quando eles chegam à beira do rio Jordão, o profeta Elias tira a capa dele, que era uma capa feita de couro de animal, e dobra ela e bate no rio Jordão, fere as águas do rio Jordão, as águas se repartem, o profeta Elias e o seu ajudante Eliseu seguem em terra seca. Chegando ali, Elias vira para Eliseu e diz para ele assim no verso 9: Pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu responde para ele: Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito em mim. Então responde Elias: Coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará a ti. Porém, se não me veres, não farás. Glórias a Deus. Verso 11 completa. E sucedeu que, indo eles andando e falando,
eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glórias a Deus. Elias é arrebatado por um carro de fogo com cavalos de fogo. Ele é levado ao céu. O Senhor toma a alma de Elias sem que ele morra. Glórias a Deus. A partir do verso 12, já passa a ser o profeta Eliseu. Diz assim: E vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e carros e cavaleiros. E nunca mais o viu, e travando seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à porta do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, dizendo: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas de uma banda e de outra banda. E Eliseu passou. Glórias a Deus. Aqueles 50 profetas que estavam observando tudo o que estava acontecendo, no verso 15 diz: Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao seu encontro, e lhe prostraram diante dele em terra, e disse-lhes: Eis que teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir buscar o Senhor. Pode ser que ele tenha sido elevado a um dos montes, lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não enviais. Vejam o que acontece. Depois que Elias é arrebatado, Eliseu passa a ser o profeta, aquele que vai ser usado pelo Senhor. E qual foi o pedido de Eliseu? Que me seja dobrada a porção do Espírito Santo, o poder que há em Elias. Assim acontece com Eliseu. Nós vamos ver grandes obras que Eliseu participa através das mãos do Senhor. Quando Elias é arrebatado, aquela capa que ele usava, ela fica. Então Eliseu toma a capa dele, passa a usar a capa dele. E ele está do outro lado do Jordão. Jericó está de um lado, eles atravessam para o outro lado. Quando ele volta, aqueles 50 homens, aqueles estudantes de profetas, estavam lá vendo tudo e se prostram diante dele. Mas eles fazem o pedido: deixe-nos ir buscar a Elias. Eles não entenderam, mesmo vendo com os olhos deles, não entenderam que Elias tinha sido arrebatado. Eles acharam que ele foi tomado por algum momento e depois pode ter caído no vale, ter caído no monte. Eles pedem para Eliseu: deixe-nos buscar. Ele diz não. Mas eles insistem. Então Eliseu diz: ok, vou. 3 dias depois eles voltam. Lógico, não acharam absolutamente nada. A partir do verso 19, Eliseu começa a praticar as obras através do poder de Deus. Veja que no verso 19 diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Traze-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lhes trouxeram. Salva é um prato, uma cumbuca, que ele estava pedindo nova, e que colocasse sal. E vejam o que ele faz com sal. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nela. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a esta água, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, as águas sãs até os dias de hoje, conforme a palavra de Eliseu que tinha dito. Então ele subiu a Betel, e quando ele estava subindo pelo caminho, alguns rapazes iam ali zombando dele, porque chamavam ele de calvo, porque ele estava careca. Ele vira para esses meninos e mais uma vez acontece o que sai da boca de Eliseu. Ele diz que aqueles meninos seriam tomados por 2 ursos, e daqueles meninos, 42 deles morrem pela mão desse urso. No último verso, 25 diz:
E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Agora Eliseu está na capital de Israel. Glórias a Deus. Assim termina esse capítulo, irmãos, para a gente ficam duas lições maravilhosas. Primeiro é sobre o arrebatamento de Elias e Eliseu, crendo em todo o poder de Deus, ele pede uma porção dobrada, porque ele quer ter tudo aquilo e muito mais, porque ele quer servir ao Senhor. Ele não quer ter poder para ele, mas ele quer ter poder para servir a Deus. E quando ele recebe esse poder de Deus, a primeira obra dele já é sarar as águas, mas aquela água que deixava a terra estéril era uma água amarga. E é tão interessante que quando tem alguma coisa amarga, nós sempre tentamos colocar algum açúcar para deixar um pouquinho mais adocicado, tirar aquele amargor. Quando a gente fala assim, minha vida está amarga, ou então, o contrário, a minha vida está doce. Por quê? O doce tira o amargo, mas veja que ele tirou com sal. Geralmente, quando nós jogamos sal na terra, a gente acaba matando as coisas, Mas ele foi ali e curou para mostrar que é obra de Deus, não é obra do homem. Glórias a Deus, aleluia. Eu amo esse capítulo, acho ele maravilhoso, grandes ensinamentos, mostram o quanto Elias foi fiel a Deus e Deus retribuiu a Elias para que Elias não visse a morte. Eliseu, vendo também todas aquelas obras feitas por Deus através de Elias, também quis servir ao Senhor de todo o seu coração. Que nós, irmãos, tenhamos a sabedoria de estarmos com o Senhor e pedirmos que tudo em nós seja dobrado, a nossa humildade, a nossa retidão, a nossa obediência, para que melhor possamos servir a Deus e que nós também possamos ser ferramentas de Deus nessa terra, para que também possamos curar, possamos sarar. Quantas vezes um abraço, uma palavra amiga, cura um coração machucado. Que assim em tudo nós possamos agradecer a Deus em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer por tudo que fizestes por nós, por todos os livramentos, por ter nos dado o sustento desse dia, por ter nos guardado e nos livrado de todos os males. Te agradecemos, Pai, pela família, pelo lar, pelo trabalho. Te agradecemos, Senhor, maiormente pela Tua presença na nossa vida e te pedimos, Senhor, dá-nos força para continuarmos fazendo o estudo da Bíblia e principalmente termos o entendimento da Tua santa e sagrada palavra. Pai, tudo entregamos nas Tuas santas e benditas mãos e pedimos que seja feita a Tua vontade em nossa vida. Tudo que te pedimos e te agradecemos é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo.